Em verdade, tudo que vocês planejaram contra mim, todas aquelas maldades, Deus transformou em bens para a minha vida. Essa foram as palavras de José, filho de Jacó, nos últimos dias da sua vida. Nós sabemos que em todas as esferas da vida do ser humano, nós sempre enfrentamos conflitos em nossos relacionamentos e muitas vezes esses conflitos geram sentimentos dentro do nosso coração que eles terminam nos deixando doentes ou adoecendo os nossos relacionamentos. Hoje nós vamos tentar tirar algumas lições da vida de José. Esse texto, 45, do versículo 15 ao 21, mostra aquele momento em que José recebe seus irmãos por causa de uma fome que assolava o mundo naquela época. E o Egito era o único lugar da terra em que se podia ter comida, alimento. Uma crise nunca mais vista na história que o povo enfrentou. E com isso a família de José precisou descer para o Egito em busca de comida. E é interessante porque em toda essa história nós vemos a mão de Deus, o trabalhar de Deus, o propósito de Deus na vida dessa família, na vida da humanidade. E eles descem para o Egito e sem perceber ou sem saber, eles estão diante do seu irmão, José. E eles são ajudados pelo seu irmão. Esse encontro, é marcado provavelmente por Deus, onde eles tiveram a chance de voltar àquele relacionamento, ou um relacionamento agora muito diferente do que no início. Porque no início, se você lembra, José ele era odiado pelos seus irmãos. Nós podemos pensar assim: como pode uma família onde Deus é o centro, pessoas odeiam umas às outras? Na família de José, os seus irmãos nutriam ódio no seu coração por ele. E esse ódio, irmãos, talvez foi gerado no coração daqueles irmãos por causa da atitude dos pais. Os pais tinham preferência. José era o preferido do pai. E isso era tão visível que causou esse sentimento ruim no coração desses irmãos. Então, na família, o ódio muitas vezes está presente. Esse sentimento destrutivo, ruim, que corrói o nosso coração, a nossa alma, estava lá, dentro dessa família. Se você lembra, o motivo desse ódio era a inveja. Havia essa inveja no coração dos seus irmãos. Inveja essa que os levaram a colocar o seu irmão dentro de uma cisterna para que ele morresse ali. Era o plano, matar ele. Então perceba como esses sentimentos que são gerados no coração do ser humano, muitas vezes, eles têm o poder de destruir o relacionamento familiar. Se vocês lembram, eles fizeram tudo isso com o objetivo de matá-lo.
não conseguindo, não finalizando o seu plano, eles tiveram outro plano, de vendê-lo como escravo. E José foi parar no Egito, agora era um escravo do faraó, um escravo lá no Egito. Se você lembra também, lá no Egito, José sofreu. Ele foi para a prisão e talvez no auge da sua vida, lá sendo uma pessoa importante, ele foi tentado pela mulher do seu chefe. Mas ele foi fiel, ele resistiu. Ele foi um homem que resistiu a essa tentação. E por sua fidelidade, ele foi acusado gravemente pela mulher do faraó. E o faraó, claro, ouviu mais a mulher do que a José. E José voltou para a prisão. Agora, quando nós chegamos no capítulo 40 em diante, até o 50, a cena muda e nós vemos José tendo todos os seus irmãos na sua mão. Todas aquelas pessoas que sentiam esses sentimentos ruins, que causaram, a desgraça na vida dele, ele sofreu muitos anos. Essas pessoas que o fizeram sofrer estavam em suas mãos. E sabe, irmãos, José não se vingou deles. Esse sentimento comum ao ser humano, de quando alguém faz um mal a você ou a mim, normalmente nós queremos ou nós planejamos devolver o mal, ou talvez fazer o mal com mais gravidade do que nos fizeram. José não faz isso. Ele vai agir totalmente diferente. E lá no capítulo 50, como a gente leu no versículo 20, tudo que vocês planejaram, fizeram de mal contra a minha vida, Deus transformou em bens. Olha a visão que José tem. Ao invés de ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa doente na sua alma, uma pessoa cheia de emoções negativas, não. Ele está dizendo, Deus transformou todas essas coisas. Essas coisas foram para o bem, não só para o meu bem, mas para o próprio bem de vocês, para o bem do mundo. Então, se você tem sentido esses sentimentos que nós falamos até agora, são sentimentos comuns ao ser humano. E acontece muitas vezes dentro da nossa família. Nós sentimos raiva do outro, muitas vezes. Às vezes até por uma palavra dita, né? Ou por uma ação. Nós sentimos isso. Nós ficamos magoados. Talvez seja esse o estado do seu coração. Você é uma esposa magoada. Ou um marido magoado. Ou talvez um filho magoado com os pais. Mas sabe, sempre nós temos a chance, a oportunidade. Ou nós vamos agir influenciado por esses sentimentos, ou nós vamos agir como Deus tem agido conosco. É sempre uma decisão. José poderia fazer isso, jogar todos aqueles irmãos na prisão e falar lá, bate forte. Esse aqui você vai bater nele bastante, porque eu quero me sentir bem, né? Eu quero a vingança, esse sentimento de vingança por aquilo que fizeram comigo. Ele poderia ter agido assim, mas José vai agir totalmente diferente. E isso nos revela que quando nós agimos de conformidade com aquilo como Deus age conosco, nós vamos restaurar a nossa família. Sabe? O perdão traz de volta a família. José nunca desistiu dos seus irmãos. José jamais ia fazer com seus irmãos aquilo que foi feito com ele. Não. Por isso que nós vemos no final, no capítulo 50, toda a sua família sendo abençoada. E os últimos capítulos
do livro de Gênesis termina com o pai abençoando seus filhos, abençoando seus netos. Que coisa, que restauração nessa família. Uma família que estava destruída, um pai com sentimento de culpa dentro de si por perder seu filho. O final dessa história é um pai contente, vendo toda a sua família reunida e unida. Isso pode acontecer nas nossas famílias, quando nós agimos da forma correta. Denise, eu já trouxe para aqui várias pesquisas sobre esse assunto. Mais uma para a gente guardar na nossa memória. Denise, ela é coordenadora do Departamento de Qualidade de Vida da Unifesp. Ela fez uma pesquisa com mais ou menos 600 pessoas que estavam em leitos naquele hospital. E ela começou nessa pesquisa conversando com cada pessoa que estava ali doentes e as causas da doença ou o sintoma, o que eles estavam sentindo era um infarto, problemas renais. Ela identificou que na vida deles, entre 6 meses a 1 ano, eles tiveram um conflito, uma sensação de rancor, de ódio, de ressentimento de alguém. Nessa pesquisa, ela mostrou que nesse período de 6 a 1 ano, quando alguém tem um ressentimento ou uma mágoa e não sabe lidar com isso, um tumor é gerado no corpo da pessoa. Isso é pesquisa, né? Você pode procurar, Denise, Unifesp. Então veja como é grave quando esses sentimentos estão reinando dentro do nosso coração. Pessoas estão indo aos hospitais doentes emocionalmente. É a alma, é dentro de si, muitas vezes, que a pessoa está doente, enferma. Muitas pessoas estão morrendo com câncer. E parte disso tem a ver com esses sentimentos negativos. Pessoas estão adoecendo. Depressão, sabe, tem sido fortíssimo na humanidade. Muitas dessas depressões têm parte com um ressentimento, com alguém que guarda uma mágoa de outra pessoa. Isso nós vemos quando a gente olha nas famílias do nosso mundo. Tem pessoas que estão doentes emocionalmente. Precisa colocar para fora. Precisa se livrar desse mal que está dentro de si. E sabe, José sabia disso. José entendia que guardar aquilo que fizeram com ele não ia ajudar em nada. Ia destruir ele cada vez mais. Sabendo disso, ele agiu totalmente diferente. Eu coloquei no boletim algumas frases que muitas vezes nós falamos quando não queremos lidar com esse sentimento ruim dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente fala, ninguém é perfeito. Errar humano. Eu tenho esse sentimento mesmo. Eu não sou perfeito. É exatamente por isso que nós não precisamos guardá-lo. Porque nós não somos perfeitos. E muitas vezes guardar o rancor, quando isso acontece no meu coração, é porque eu estou me sentindo perfeito. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Outras pessoas falam, a ofensa foi tão pequena que eu nem vou atrás disso. Mas começam pequeno e vai crescendo com o tempo. E chega um momento que nós não podemos mais ou não conseguimos lidar com a situação. A pessoa não vai entender se eu, de repente, chegar a ela e falar com ela. A pessoa não vai entender isso. Já faz tanto tempo, sabe? Não vai entender. Deixa eu aqui me sentindo
dessa forma. Ela já se mudou, né? Já está morando tão longe, por que eu vou tocar mais nesse assunto? São tantas desculpas que muitas vezes nós falamos. Mas a gente sabe que a falta de perdão gera no nosso coração amargura, ressentimento e nos adoece. Nos adoece. Nós nos tornamos uma pessoa doente por causa disso. As nossas ações revelam isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele fala assim: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Quando eu não perdoo, Satanás leva vantagem na situação. É ele que vai colocar no meu coração, esse sentimento vai crescer, e a gente sabe que o que ele gosta é de ver pessoas e famílias assim. Famílias sentindo essas coisas ruins dentro de si. Quando eu não perdoo, essa atitude prejudica meu relacionamento com Deus. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, como eu posso receber de Deus o seu perdão? Paulo falou aos irmãos em Éfeso, ele fala que eles teriam que se livrar de toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, como maldade, malícia, né? Essas coisas deveriam sair dos seus corações. Por quê? Porque isso atrapalha o relacionamento com Deus. Quem não perdoa se mantém algemado do lado do ofensor. Aquele que ofendeu, você está carregando ele, está levando. Eu acho que o livro do Alan Allen, fala que quando você não perdoa, você está dentro de uma prisão, de uma grade, ou de grades com aquele que magoou você. Né? Então, nós precisamos, lidar com esses sentimentos dentro de nós. Um judeu, antes de se mudar de Israel para os Estados Unidos, ele reuniu toda a sua família e disse: eu libero perdão para Hitler. Eu perdoo. E a família não entendeu. Como vai, né? Como vai perdoar alguém como ele? Olha as coisas que eles fizeram, que ele fez para o nosso povo. Como vai perdoar? Como você pode fazer isso? A família não entendia. E ele respondeu: essa é a única forma que eu tenho de não carregar um assassino dentro de mim. Quando nós levamos o ressentimento, nós estamos levando aquela pessoa. E José, ele libera perdão. Se você percebe, agora indo para o capítulo 40, ou melhor, desculpa, capítulo 50, verso 15. Vai dizer assim: depois da morte do seu pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. A visão dos irmãos, os irmãos eram conscientes, o que nós fizemos a ele deve ter ódio dentro do coração de nós, e agora não temos nosso pai para nos livrar, para nos proteger. Aí ele fala no próximo versículo: então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e os pecados dos seus irmãos, tudo aquilo que eles fizeram com você. Não os maltratem. Olha aqui
esperteza, né? Agora, sabe o que é mais interessante? José não questionou o que os irmãos fizeram. Por quê? Porque José já tinha perdoado os seus irmãos. Quando a gente não perdoa, nós questionamos, muitas vezes. A gente começa a questionar a outra pessoa. José não fez isso. Ele não foi atrás para ver se o pai falou ou não. Ele não questionou. Então, se nós queremos, jogar essa mágoa, esse sentimento ruim do nosso coração, não questione. Não questione Deus quando Ele fala que nós temos que perdoar. No versículo 19 do capítulo 50 ainda, vai dizer assim: mas José respondeu: não tenha medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. Gente, quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Porque é Deus que faz a justiça. A justiça vem de Deus. Não sou eu que faço a justiça quando alguém me magoa, quando alguém me fere. Mas eu entrego na mão de Deus. Eu não posso me vingar. E Paulo diz, amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Foi isso que José fez. Ele disse: será que eu vou me colocar diante como Deus, ou na função de Deus? Não, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Fiquem tranquilos. Tudo isso mostra o seu coração perdoador. Deixe para ele a justiça, né? Deixe ele julgar as coisas. Haja só como ele fala. No versículo 20, ainda do capítulo 50, diz assim: em verdade vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer hoje o que hoje estamos, isto é, salvar a vida de muita gente. Deus usou toda aquela situação. Então José, ele teve a perspectiva correta com relação a tudo que aconteceu na sua vida. Ele sabia, ele tinha certeza que Deus estava no controle de tudo. Quando nós temos essa certeza, isso nos ajuda a lidar com esse sentimento. No versículo 22, ele vai dizer: José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos. José foi capaz de viver em harmonia alguns anos ainda com seus irmãos. Simplesmente porque ele liberou perdão para os seus irmãos. Ele viu, ele teve a chance de conviver com ele. Ele poderia centrar nele. Não, eu que fui ofendido. Eu tenho que pensar em mim. Não, mas quando a gente vence o ressentimento, o vencedor não é aquele que pensa simplesmente em si, mas quando ele pensa no outro. E ele liberou esse perdão. E a minha motivação hoje pela manhã é: faça o mesmo. Libere o perdão. Libere o perdão para a sua família. Libere o perdão para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Começa de novo, né? Essa atitude provavelmente vai renovar e restaurar a sua família. Você lembra daquele filho que saiu depois de ofender os seus pais, na adolescência, foi embora e passaram muitos anos e ele não deu notícia, os pais sofreram com sua ausência, saudade, e o filho foi embora, nunca mais falou com os pais. Certo dia, o filho resolveu voltar para casa. Ciente das suas atitudes,
prevendo que os pais não o receberiam mais, ele pensou, escreveu uma carta para os pais e falou: eu vou passar num trem, eu quero voltar para casa, eu reconheço que eu errei, eu fui, ruim, agi mal com vocês, estou arrependido, quero voltar para casa. Mas, se vocês me recebem novamente, quando eu passar no trem, colocam uma toalha branca. Ao ver a toalha branca, eu vou parar e vou voltar para casa. Aquela família recebeu aquela carta e os pais leram, as lágrimas descendo nos seus olhos. E chegou o momento, o filho entrou no trem. E o trem foi chegando próximo da casa dos seus pais. E a tensão foi crescendo dentro dele, porque ele imaginava que seus pais provavelmente não ia ter toalha nenhuma. Quando ele chega, enfim, a ver a casa do seu pai, ele não viu toalhas, não viu uma toalha branca, mas ele viu toda a casa do pai coberta com lençóis brancos. Os pais estavam prontos para perdoar seu filho. Nós possamos sair daqui pensando nisso. Perdoe a pessoa que precisa do seu perdão. Libere a pessoa que está algemada a você, para que a nossa família possa realmente ser feliz. Que Deus nos abençoe. La, 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 la.